Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente. Compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais. Compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que de hábito lhe cobre o semblante. Compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade, ao crescer sem a proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que na maioria das vezes o consiga. Compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer natureza. Muito bom, estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube, de divulgação também no Facebook e nas demais plataformas virtuais do Júlio de Abreu Filho, nosso querido Centro Espírita, para trazer a vocês mais uma palestra, mais um tema de importância não só para tudo que a gente passa na vida, mas para as coisas futuras, né? O entendimento do Evangelho para nós espíritas, ele é cotidiano, fundamental o estudo, né? Por isso que a gente tem o Evangelho no lar, porque mesmo que a gente repita a mesma lição, que a gente repita o mesmo capítulo do Evangelho, nós teremos sempre um aprendizado diferente, um olhar diferente, que vai nos trazer uma perspectiva de como nos melhorar, né? Principalmente para nós espíritas que propusemos a reforma íntima. Para quem não é espírita, mas às vezes simpatiza com a nossa doutrina, fica também o convite para ler o Evangelho a tema de estudo, a tema de enriquecer o vocabulário, né? Como assim a gente espírita também faz, né? Nós já fizemos do grupo Júlio de Abreu Filho, leitura da Bíblia, né? Que é um livro que antecede o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Mormons, né? O Ancorão, que o nosso querido Eduardo Ramires gosta muito. E é interessante a gente ver a perspectiva e o olhar do nosso irmão também, né? Para as situações que se passam. Esse vídeo está sendo gravado nesse início e no meio, quase nessa transição de pandemia que a gente tem do coronavírus que se deu decorrente desse ano de 2020. Possa ser que essa palestra passe um pouquinho já passado isso, né? Tendo aí as obras divinas trabalhando para que isso passe o mais rápido possível ou não. Então, antes eu queria comentar um pouquinho, porque eu acho interessante que a gente deixe marcado isso, né? Que a gente deixe sintetizado esse período que o planeta passa. A construção do nosso planeta, ela foi elaborada por diversos espíritos de ordem maior, de luz, como o nosso Mestre Jesus. Ele é, vamos dizer assim, o engenheiro-chefe. Mas ali a gente tivemos vários espíritos trabalhando para o planeta. E uma coisa que eles deixaram dentro do planeta é a mesma coisa que Deus nos deixou dentro de nós, né, do nosso íntimo, que é o livre-arbítrio, que é o livre desenvolvimento, o progresso, o crescimento, né? A gente pega lá no comecinho do Evangelho ou no comecinho da Bíblia que Deus nos fez simples e ignorantes. E que a partir dessa simplicidade, dessa ignorância, a gente vai experimentando as coisas e vai evoluindo. Ou algumas pessoas vão ficando ali estacionadas, né? A gente não tem uma regressão, a gente não vai voltar a ser homens das cavernas, né? Por nenhum que seja um vírus, que seja uma coisa que nos faça esse confinamento como essa fase. Então, antes de entrar no nosso tema, é importante a gente passar isso, né? E eu trouxe aqui um texto que é muito interessante, deixa eu pegar aqui, que é do nosso... Deixa eu até pegar no livro que está melhor. João Nunes Maia, né? Pelo Espírito de Shaolin. Ele fez o quê? Ele nos deu essa capacidade de olhar o tempo que Jesus começou com os discípulos. O livro se chama Ave Luz, e eu faço uma propaganda sempre nas minhas palestras dele. É um livro que a minha mentora física, né, vamos dizer assim, para não dizer espiritual, que é a Maria José Leal, né, Zezé, que está devendo fazer umas palestras para a gente também, me apresentou esse livro. E eu li, e cada vez que eu releio, eu me absorvo de
de um amor que Jesus tinha maior do que a gente tem contado na história, né? De quando nos é pequeno ou não. Ele está lá no capítulo, deixei marcadinho aqui, onde Simão Pedro, né? Um dos apóstolos ali ao lado por Jesus, para estar seguindo com esse entendimento do mestre, sabia que precisaria dessa divulgação. E o tema é confiar, né? Simão Pedro, como carinhosamente chamavam só de Pedro, gostava muito de Nazaré, uma cidadezinha pequena, muito bem situada nas construções de pedra, né, que daquele tempo já era uma cidadezinha onde os artesãos tinham a delicadeza de fazer os monumentos, né, ali as escadas, né, as portas das casas, e ele era ali naquela cidadezinha ele tinha muito respeito das pessoas, né? E Nazaré ficava abaixo da Galileia, né? Então, se a gente pesquisar, tendo um estudo mais profundo, é como se a Galileia se achasse superior a Nazaré. E Simão Pedro, né, como era carinhosamente chamado de Pedro, ele não entendia muitas coisas que acontecia. E eu vou passar aqui uma história que aconteceu com ele, né? Depois de muitas conversas com os nazarenos, conheceram como veterano pescador do mar da Galileia. Reconheceu-se um banco de pedra que a natureza ciseliava, né? Ou seja, ali um banco de pedra feito pela própria natureza, às margens dali da onde eles saíam para pescar, né? E essa história passa no quê? Ele fala, o pescador falando com ele, que era mais antigo, fala: por que motivo aquela fonte foi logo aparecer ali? Quem a impulsionou para tal e como aquela água saíra com a medida de certa beneficiar aquela população, encantando os visitantes? Ou seja, ele perguntou para Pedro por que, né, que aquela parte da Galileia tinha aquele benefício daquela água que fez até aquela escultura, aquele banco de pedra, e beneficiava aquele e os outros não, né? Pedro, meio esquisito, né, ficou um pouco sem responder, enquanto o menino esperava a sua decisão. Né? Ali um menino que passava esperava a sua decisão. Passado um pouco ele sorriu, né? E aí, só me corrigindo aqui, foi o filho do pescador, um garotinho que perguntou para ele, né? E aí ele fala para esse menino: pode, meu filho, pode, por que não, né? O garotinho avança com as suas mãos, se pendura nas barbas longas desse homem de Betsaida, depois agarra em seu volumoso pescoço, beijando de contentamento. Pedro ficou encantado com a criança pelo seu desembaraço. Olha dos lados e não vê o acompanhante do garoto. Esquece o detalhe e começa a responder as perguntas dos meninos, desta forma. Ele pergunta: quem te deu essas barbas? Pedro responde: foi Deus, meu filho. Onde mora esse Deus? Né? Chamando ele carinhosamente de vovô pelas longas barbas. Nos céus. Onde ficam os céus? Lá em cima. Pedro aponta para o alto. Você já foi lá, vovô? Questiona o menino. Pedro, sem querer mentir, fica calado e depois responde: não, meu filho. Como é que você sabe que fica lá em cima, então? A ingenuidade das crianças, né? Pedro nada responde. E ele fala novamente carinhosamente, o tratando por vovô. Vovô, você fala que quem te ensinou a falar? Pedro, já preocupado, falou: foi meu pai. É um homem lá na cidade de Betsaida? Aí ele falou assim, e o menino perguntou: e é seu pai fala? Sim. Pedro, já meio sem entender, falou: quem foi que ensinou ele? Pedro meditou um pouco e disse: foi Deus. E o menino perguntou: quem é Deus? Pedro começou a mostrar a fonte ao menino, a fim de distrair a criança, porque ele já viu que o menino, muito desembaraçado, estava ali deixando ele constrangido com as perguntas, né? Porque como ensinar uma criança de quem é Deus, ainda mais se a gente parar que isso se passou há mais de 2000 anos, onde Pedro ali tinha já aquela fé nesse invisível que é Deus, e estava conhecendo aos poucos com o Mestre Jesus, né? Todo o ensinamento do nosso Pai. E aí ele distraindo a criança ali com umas outras coisas. Aí, porque ele ficou meio sem jeito. E a criança, viva e alegre, fala com Pedro sorrindo, na maior encanto de beleza infantil que a gente vê nas crianças. Vovô, fecha os olhos. Pedro demorou um pouco e a criança insistiu. Fecha os olhos, vovô, os olhos. Pedro, já sorrindo, também fecha os olhos. E levanta a criança com ar de brincadeira e fala: e quando é que eu vou abri-los? E o menino responde: agora, vovô.
Pedro, com espanto, abre os olhos e, com as mãos para cima, estava segurando seu cajado. O menino havia sumido de suas calejadas mãos. Procura ali, aqui e nada. O menino havia sumido mesmo. Pedro balança a cabeça, tenta negar o ocorrido. No entanto, vê que era possível que ele tinha realmente conversado com uma criança. Ainda tinha em mente as suas perguntas. Então Pedro ficou ali. Cadê a criança? Eu conversei com uma criança. Naquele questionamento íntimo. Levantou-se, olhou demoradamente para as águas límpidas e belas, olha para os céus e fala consigo mesmo. Há muito mistério que os homens ignoram. E começa a conversar com novos amigos que vão chegando. E aí eu vou parar um pouquinho nesse tema aqui, dessa parte que Pedro conversou com essa criança. Se você ler o capítulo inteiro, a gente tem uma ampla entendimento disso, mas eu vou finalizar essa história ainda no final. Mas o que é importante a gente entender, que Pedro naquele momento, ele mesmo desconhecia como falar de Deus. Como explicar a uma criança quem é Deus, Porque as crianças têm a ingenuidade e a leveza de nos perguntar coisas que nos deixam embaraçados, E por que eu entrei nesse tema antes de falar de há muitas moradas na casa de meu pai? Porque meu filho tem só 5 anos, vai fazer 6 anos agora. E nesse confinamento do coronavírus que a gente está, ele perguntou assim, pai, por que a gente tem que ficar em casa sem poder sair? E aí eu expliquei para ele, dos idosos, das crianças, das pessoas que têm ali vamos dizer assim, expliquei para ele, uma fragilidade quanto a esse vírus. E que o papai e a mamãe têm que sair de vez em quando para fazer as coisas básicas, que é ir comprar um alimento, ir buscar ali uma água, fazer as coisas necessárias. E explicando toda a rotina para ele do que vai ficar agora desse advento do coronavírus para frente, como uma rotina nossa, de nos mantermos mais higiene nas mãos, da gente estar ali mais preocupado com o próximo quando tosse, quando espirra. E para você ver a ingenuidade dessa criança, que é meu filho, só tem 5 anos, Enzo Miguel, ele falou assim, pai, mas de todo esse coronavírus tem uma coisa boa, Eu falei, filho, o que tem uma coisa boa? A gente pode ficar junto, a gente pode brincar, a gente pode assistir as coisas que ele gosta, a gente pode desenhar. Então, quer dizer, você vê o olhar da criança, porque enquanto nós adultos estamos preocupados, obviamente, como vai a economia, como vamos fazer, como é que o seu Zé da venda vai vender, se ele não vender, ele vai falir, como é que vai acontecer isso e aquilo. E a gente esquece de olhar o lado bom, Esquece o lado de falar assim, meu Deus, disso tudo que está acontecendo, qual o propósito bom? Se a gente voltar lá no comecinho do que eu falei, Jesus, mais outros espíritos de ordem maior organizaram esse planeta. Deram a ele o livre entendimento da evolução também. Então a gente tem as bactérias, a gente tem os vírus, a gente tem os animais que estão aqui conosco e vão se desenvolver, vão evoluir. E a gente não pode olhar um vírus desse como um vilão, Olha, um vírus mau que veio pegar a gente. É um vírus que está em desenvolvimento, em crescimento, O coronavírus ele existe desde a década, conhecimento que a gente se tem desde a década de 1940. E cada ano ele passa por uma mutação, Tanto que os cientistas já previam como vai vir esse vírus o ano que vem, Então, assim, entrando no tema muitas moradas na casa de meu pai e pegando esse prefácio que a gente fez agora sobre o coronavírus, sobre isso, essa morada que temos aqui, feita por Jesus, feita pelos espíritos de ordem maior, ela tem o propósito de nos trazer o ensinamento através da gente colher pelas nossas expiações, pelas provas que a gente se comprometeu a vir, a passar e a estar expiando. Muitos são missionários, como nosso querido amigo e irmão Chico Xavier. E nem por isso um missionário com tamanha leveza, tamanha luz como Chico Xavier, deixou de ter as suas expiações, as suas provas, Carregou durante anos e anos uma angina, se eu estiver errado no nome depois a gente corrige, mas ele carregou essa doença até o fim de sua vida. E quase no fim de sua vida, porque no começo ele questionava muito Emmanuel, que era o seu guia espiritual. Se eu estou aqui fazendo um trabalho sério desse, como você diz, que é psicografar vários e vários livros, que é trazer a luz do Espiritismo não só através do Evangelho, são as obras póstumas por Allan Kardec, por que eu não tenho um merecimento imediato?
né, de estar ali e ser curado dessa dor que me perturba os olhos, que me faz cansar, que me faz chorar lágrimas de sangue. E Emmanuel falava assim, cada qual, Chico, tem o seu merecimento na hora certa, né? E ele falava para Chico, trabalha e confia, né? E Chico, até ele aprender essa frase e levar consigo isso, ele ficava muito ainda pendente, né, desse questionamento. Tanto que ele já questionou Bezerra de Menezes, tanto que ele já conversou muito com um amigo que foi um grande amigo de Valdo Franco, sobre esse, né, esse negócio sutil de falar assim, como é que eu vou plantar para colher, né? Até que depois ele teve um entendimento no mais simples que a gente pode ver, que é plantar uma árvore. Se a gente plantar uma árvore que seja ela de manga, a gente vai ver aquela mangueira crescer devagar, aquele brotinho subir, até que ao longo dos anos ela vai alcançar ali o tamanho certo para que ela dê os frutos, né? Então Chico teve esse entendimento, mas nós como humanos e como raciocinamos, né, temos o pensamento inteligente, ele sempre questionava, eu estou fazendo muito, né? E aí uma vez ele questionou Emmanuel, né? E Emmanuel falou assim, Chico, eu vou lhe responder pela última vez. Ele questionou assim, mas você não fala, né, que a gente trabalhando na obra, a gente vai se reformando intimamente, vai alcançando melhorar? Porque Chico não se via melhorar dessa doença nunca, né? E Emmanuel falava assim, Chico, a colheita ela tem a sua hora certa, né? E nem sempre, quando se colhe, você já vai se dispor do fruto ou do grão que você fez. É necessário um tempo ainda de você se trabalhar esse fruto e esse grão, para que você possa, enfim, torná-lo alimento. Chico ali, então, ele passou a se conviver com aquela doença como uma amiga, como ele mesmo dizia, né? Ele sabia as horas que ela ia vir atacar, então ele sabia as horas de até o limite que ele podia trabalhar. E olha que Chico ele trabalhava muito. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, entrei 8 horas da manhã no serviço, saí às 9, ainda tenho que chegar em casa, fazer isso e aquilo. E Chico fazia o trabalho dele por horas e horas avançando à madrugada, dentro da doutrina espírita, fora o trabalho que ele tinha, né? Como ele trabalhava no servidor público, ele ainda tinha um trabalho dele. Então, assim, ele procurava sempre saber o seu limite. E graças ao seu entendimento do Evangelho e sua aplicação, ele não sofria muito dessa fadiga do cansaço. Ele sofria da doença, mas da fadiga do cansaço ele não queixava-se muito. Então, muitas vezes a gente pergunta, nossa, mas esse mundo que a gente vive me deixa tão cansado, me deixa tão em busca das coisas e parece que eu nunca estou satisfeito. E dessas muitas moradas que Jesus fala no capítulo do Evangelho, ele quer deixar a nós que essa daqui é uma passagem que a gente tem que ter. Obviamente que a gente pode repetir essa passagem, mas por proveito nosso, ou seja ele missionário, ou seja ele para espiar alguma prova que ainda deixamos para trás. Então, essas moradas que Jesus fala, a gente tem que pensar no sentido de uma escada, né? A gente está no primeiro degrau da escada, que não é, mas imaginando que a Terra seja o primeiro degrau da escada, e aí a gente passa por vários outros degraus. E cada degrau vai ser mais alto, a gente vai ter a ideia de que vai ser sempre melhor. Então a gente tem que ter esse raciocínio. Quando Jesus ele fala, né, aqui, já há muitas moradas na casa de meu Pai, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou pregar-vos o lugar. Né? Preparar-vos o lugar. E depois que eu for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei por mim, né? Para que lá onde estiver, esteja vós também. Então, no começo, quando a gente ouve essa parte que foi descrita no Evangelho de João, né? Do versículo 1 ao 3 do capítulo 14 do Evangelho de João, a gente olha e fala assim, não, mas Jesus falou que ele vai voltar, né? E aí nesse ponto a gente se pega, muita gente falando sempre assim, não, mas eu confio, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, não vou fazer nada porque Jesus vai voltar. E aí a gente fica ali estacionado, estou esperando, Jesus vai voltar. Mas a gente não consegue entender quando ele fala que vai voltar, né? Se a gente ler toda a obra, né? Se a gente ler todos os capítulos e fizer como se fosse
quebra-cabeça de encaixar, a gente vai ver que nessa aqui ele fala que vai voltar. Mas lá na frente ele explica como ele vai voltar. Quando ele fala do Consolador prometido, né? Então, assim, a gente não pode se ater a um único momento sem olhar o amplo, sem olhar o todo. A nossa morada aqui, a Terra, ela é necessária para que a gente evolua, aprenda, conviva, ame o próximo como a gente ama o nosso mais próximo querido, né? Se a gente pegar assim, eu amo muito meus filhos, né? O mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu tento distribuir para aqueles que não são meus filhos, mas que eu considero, né, que são os filhos da minha esposa, né, que são meus enteados. E é esse mesmo amor eu tento distribuir para ela, e eu tento distribuir ali para os meus irmãos, né, minha mãe, meus tios, primos. E aí, quando a gente vai percebendo, a gente vai chegando lá nos amigos que a gente conhece, de repente o irmão do amigo é uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente vai fazendo com que essa redoma vá se abrindo, né? E aí a gente tem que ir amando aqueles que vão cruzando dentro dessa redoma também, que não por acaso eles passam pela nossa vida, né? Ah, mas aquela pessoa me fez um mal danado, então eu não quero conviver mais com ela. Por ora, se a gente não tem o conhecimento íntimo nosso ainda de suportar ali uma mágoa, uma coisa, a gente tem que dar um passinho atrás. Mas a gente tem que retroceder para respirar e voltar novamente ao convívio com aquela pessoa, né? Esse tempo, quanto maior a gente der, né, de espaço longe daquela pessoa que a gente tem que conviver nesse planeta, nessa morada que Jesus nos criou, mais longe vai ficar a gente se conciliar com esse irmão. Ou seja, então mais tempo a gente está elastecendo na Terra. E antigamente, como um adolescente que fui bem curioso, né, perguntava bastante, perguntei uma vez para o meu padrinho, né, que era da Federação Espírita, eu falei assim, ora, se a gente não pode, né, deixar inimizades na nossa passagem da Terra, né, olha só, adolescente de 12, 11 anos, eu falei para ele assim, então que tal a gente deixar algumas inimizades para viver mais, porque é muito bom viver. Então, ou seja, eu olhando essa cabeça de 11, 12, 13 anos, que era uma fase realmente boa de se viver. É uma adolescência que você está com os hormônios aflorando, então ali você vai descobrindo, né, as coisas do mundo, você não tem responsabilidade, você não tem o peso de sustentar uma família, de ser tudo isso. O mundo é maravilhoso para esse adolescente. Aí quando você entra na juventude, você ainda está ali, consegue o primeiro trabalho, aquilo te dá uma euforia, seu corpo enche, né? Você fica ali dopado daquela alegria e você é a melhor pessoa do mundo, vive no melhor momento do mundo. No primeiro degrau que você tropeça e não consegue subir e que aí você se machuca, você, opa, esse mundo já não é tão bom. Quando começa a vir o peso das responsabilidades e você cria uma família, aí tem horas que dá o desespero total. E a gente nunca pode julgar um irmão que passa por isso agora e às vezes enfrenta um problema desse, que às vezes acarreta uma depressão, que acarreta uma tristeza, porque não é só culpa dele, são culpa de todos, né? Todos que estão ao nosso redor. Nós aqui do Centro Júlio de Abreu Filho temos os palestrantes e vemos nos palestrantes uma pessoa que vai nos dar confiança, vai nos dar ali uma palavra que talvez caiba para um, para outro não. Mas a gente tem que entender que aquele palestrante, ele é um igual a nós. Ele só é um pouquinho diferenciado, como assim nós somos no Júlio de Abreu Filho, né? Que dá a cara para poder falar um pouquinho. A gente perde um pouquinho dessa vergonha, dessa timidez, para passar para vocês o nosso entendimento. E quando a gente pega, né, esses momentos da vida e a gente olha aquela pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está com frescura, né? Eu fui muito um desses que falava assim, né? Rico, depressão, é que ele não sabe o tanto de conta que tem para pagar, né? Como a gente pobre tem, falava assim isso na época, né? Se ele visse os boletos, acabava a depressão, mas isso não é relatividade ao bem material, ao dinheiro, ao quanto você tem, ao quanto você ganha, ao quanto você faz. Isso é o quanto a gente tem dentro do nosso coração e o quanto a gente pode absorver ou não. Então, olhar uma pessoa que pode nos passar uma mensagem e aquela pessoa está ali mostrando que pode fazer, né, os ensinamentos de Jesus, mesmo tendo as falhas e os defeitos, nos faz inspirar. Assim como é para as crianças os super-heróis, né?
Às vezes a gente olha um filme de super-herói e fala assim, como é que a criança acredita que aquilo ali é verdade? Ela acredita naquilo. Ela desenvolve dentro da mente dela que aquilo que ele está fazendo, salvando o mundo de um vilão, é o bom, é o necessário. E olha que bom, e essa construção, depois de um tempo que ela vai entendendo que não existe mais, mas que mesmo assim ela sabe que essa ficção pode trazer coisas que a gente pode aproveitar. Então, assim, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo o que a gente precisa para entender o que Jesus queria dizer, dentro das mínimas coisas que ele falava. Porque muitas, como Pedro trouxe no Simão Pedro trouxe no Evangelho que eu considero um Evangelho também, que é o Ave Luz, que tem muitas coisas que a gente ignora nesse mundo, né? E se a gente começar a ver, a gente vai nesse ponto. Finalizando agora essas muitas moradas, que a gente passou nessa parte toda do planeta, o entendimento de que esse planeta aqui, ele vai se desenvolver sozinho. Então, todos os convívios que a gente tem com as bactérias, com os vírus, são necessários. Eu vou finalizar a historinha de João aqui rapidamente, sobre aquele pequeno menino que o questionou e depois sumiu. Então, eu já vou pular para ele, quando ele se reuniu com Jesus, né? Se reuniam, quando vocês lerem o livro, vocês vão entender, eles se reuniam ali na igrejinha de Betsaida, que na verdade era a casa dos pescadores, e Jesus conversava com eles. E ali, depois de se ter a preparação do ambiente e uma reza, ele perguntou, Senhor, poderia me explicar, nos que pode entender pela palavra confiar, não só a palavra, mas a prática dessa experiência, que às vezes me confunde. Quando e onde confiar? Porque ele começou a não confiar, ele ser capaz de conversar com uma criança e dar o entendimento a ela a Deus. E Jesus falou para ela, eu vou deixar uma frase só, que é a mais importante, e aí eu vou deixar a curiosidade de vocês de lerem esse livro depois. A confiança, Pedro, não é material comprável nos mercados da terra, nem tampouco aquisição dos labores do mundo. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas que pode, pelas mãos do tempo e pelo esforço de cada um, se despertarem cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. E Jesus fala muito mais coisas lindas como essa aqui nessa parte. E eu vou deixar essa mensagem para que a gente leia o Evangelho, entenda que essas moradas que Jesus vem preparando para nós, elas são ideais e certas, e que nesse momento a gente tem que confiar. A gente tem que fechar os olhos e confiar em Deus, mas não estacionados no lugar sem fazer nada. Confiar em Deus. Essa passagem que a gente faz dos problemas que a gente tem entre nações, entre mundos, das guerras que a gente teve, foram necessárias. E foi pela confiança de muitos em Deus que houve a sustentação do planeta. E nessa sustentação, a gente conseguiu passar por esses períodos que a gente chama de evolução. Porque quando a gente tem o nosso próximo, ou a nós mesmos, né, acamado por uma doença ou por um problema, a gente ali começa a ver, eu confio em Deus, eu tenho fé nele. Então a gente tem que parar e buscar aquilo que Jesus disse para Pedro, né? A gente não tem que comprar a confiança, porque fulano falou isso. A gente não tem que ir procurando o remedinho milagroso no mercado, na farmácia e em qualquer lugar que seja. A gente tem que confiar nesse invisível que Deus nos deu, a sementinha, como Jesus falou. E que ela, com o tempo, a prática, o trabalho, a gente vai conseguir ver esse desenvolvimento. Então, meus queridos irmãos, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa fase e logo a gente vai ter aí uma grande gama para se discutir sobre tudo isso que acontece. Nessa morada que é a Terra, é ainda de provas e expiações. A gente tem um mundo sendo preparado de regeneração. Só que a gente tem que pensar como que a gente vai chegar nesse mundo se a gente não colher as lições e as provas desse mundo que a gente está, de provas e expiações. E a lição que eu deixo hoje, nessa morada que nós temos, de todos esses problemas que traz, é a gente ir entender, buscar, praticar e colocar essa confiança que é invisível, né? E aí a gente vai saber olhar para os céus como Pedro olhou, depois que a criança desapareceu, e entender
como confiar em falar para uma criança que Deus, Ele é bom e que o planeta passa por isso, porque é um mundo de expiação, de uma forma simples, em que ela vai entender e ela vai começar a cuidar melhor do planeta, né? Porque voltando lá no meu filho Enzo de 5 anos, ele agora se preocupa em lavar as mãos, em passar um álcool gel. Isso é uma sementinha que está plantada dentro dele. E ele vai crescer com esse ensinamento e passar isso para os demais. E a gente vai ter isso a importância para todos. Vamos aproveitar a nossa família no lar, conversar, brincar, meditar e confiar. Agradeço a todos a oportunidade. Continuem sempre assistindo os vídeos aqui no canal do Júlio de Abreu Filho. Diversas palestras vão ser aí, com a bênção de Deus, por todo o ano, divulgadas aqui, para que a gente tenha sempre essa memória de voltar e poder, né, nesse registro eletrônico, a gente poder ver no vídeo aquilo que às vezes nos marcou o coração no momento. Fiquem com Deus e que assim seja para mais uma semana de alegria. Olá, pessoal. Agora nós vamos dar os recados da nossa querida casa, o Centro Espírita Júlio de Abreu Filho. Lembrando que a nossa casa ela permanecerá fechada até o dia 22 de abril e depois disso a gente vai ver como vai estar a situação do Covid-19 e definir quando a gente retoma as atividades presenciais. E por enquanto continuamos nossas atividades aqui pelo canal do YouTube para que vocês não morram de saudades, tá bom? Nós convidamos a todos que continuem acompanhando as nossas palestras, todas as quintas a partir das 19h45 e aos domingos a partir das 9 horas. Mesmo quando retomarmos os trabalhos presenciais, nós temos a intenção de dar continuidade às palestras aqui também pelo YouTube. Por falar em YouTube, inscrevam-se no nosso canal, né? Vamos aumentar a relevância do nosso canal no YouTube. Curta aqui o vídeo, eu não sei onde é que fica o vídeo, deve ser aqui. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e clica também, tem um sininho que tem aqui em algum lugar. Tem um sininho, clica nesse sininho que sempre que tiver novidade no canal do YouTube você vai receber uma mensagem para você conhecer um pouco mais sobre a nossa visão, sobre a nossa casa e dividir os ensinamentos de Jesus sob a luz do Espiritismo. Podem fazer também comentários, tá bom? Em cada uma das palestras vocês podem fazer os comentários, fazer questionamentos. Todos os comentários serão lidos e todos os questionamentos serão respondidos, tá bom? Então fiquem à vontade, que o Deus nos ilumine e nos acompanhe e até a próxima. Amigos e irmãos, vamos agora para o nosso momento de prece. Esse momento de prece onde a gente dá um pouquinho mais de intimidade a Jesus e a Deus. E eu convido sempre, como eu falo nas minhas palestras, quando eu estou dando a prece ou quando eu estou dando os passes, eu convido a gente vou até tirar o óculos, a fechar os olhos físico e abrir os olhos espiritual. Imaginar, lembrando do nosso amigo e querido Carlos, que fundou o Centro Júlio de Abreu Filho, uma palestra que ele falava tão bonita. E plagiar uma palestra é dar a ela a continuidade de outros, ter a mesma emoção sentida. E ele uma vez, lá no comecinho do Júlio, numa pequena e singela garagem, mandou-nos fechar os olhos e imaginar flutuando sobre as nuvens brancas do céu. E vendo que essa flutuação vai nos levando ao pé de uma montanha, e que no alto dessa montanha está a sombra de um homem, de braços abertos, convidando-nos a encontrá-lo. E vamos com a leveza e a simplicidade que temos, flutuando pela beira da montanha rumo ao topo, nos despindo agora da vaidade, nos despindo agora de qualquer que seja o nosso orgulho, de qualquer que sejam os nossos erros. Nesse momento a gente nos coloca como uma criança indo a Jesus, subindo e encontrando o nosso Mestre no topo, carinhosamente recebendo o seu abraço, o seu afago e o seu convite para sentar,
dando-nos um copo de água fluidificada diretamente das luzes solares. Essa água que vai nos penetrar no corpo físico, nos ajudar para que as células fiquem mais fortes, mas também vai nos dar a consciência espiritual de que, como uma água limpa dessa, os nossos pensamentos podem ser distribuídos para os nossos irmãos que estão ao redor em sofrimento, que estão passando pelas mazelas do mundo, que estão ali em meio aos seus problemas e suas dificuldades, e que elas não serão a solução de todos os seus problemas, mas que, como uma água que pinga numa pequena semente na terra e a faz brotar, essa água possa estar indo ao coração desses irmãos e do nosso também, e fazendo florescer essa semente que Deus nos deu desde o princípio da nossa existência, que é o amor e a confiança. E nós deixamos a todos esse amor e essa confiança, mas branda, mais tranquila, para que eles possam agradecer e confiar nos planos de Deus feitos com nós e Jesus. Que assim seja, graças a Deus.